Estamos começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Há pouco mais de 200 anos havia uma enorme ignorância a respeito do passado da humanidade. Não fossem poucos escritos preservados como os de Heródoto, Virgílio, Tácito ou a própria Bíblia, praticamente nada saberíamos do mundo que antecedeu a nossa geração. Mas isso começou a mudar a partir do finalzinho do século XVIII, com a chegada de corajosos exploradores que deram início ao que chamamos atualmente de arqueologia clássica. Mas é necessário admitir que muito do que temos praticado hoje no moderno método arqueológico está alicerçado no trabalho amador destes valentes pioneiros que lançaram os fundamentos da arqueologia moderna, inclusive a arqueologia bíblica. Militares, artistas e historiadores estão entre os que iniciaram a científica arte das escavações de antiguidades. É claro, porém, que motivados por uma filosofia histórico-cultural da realidade, o seu método ainda era bastante colecionista. Eles simplesmente tomavam os antigos objetos, classificavam e enviavam para exposições em museus, especialmente na Europa. Até os operários contratados tinham pouca ou nenhuma experiência em retirar da terra um objeto de valor histórico. Afinal, eles eram gente simples, na verdade, nômades do deserto, trabalhando por muitos valores, às vezes insignificantes. Foi deste modo, bastante inusitado, que tudo começou. É claro que houve falhas, e exemplos de mau caratismo não faltaram no enredo. Temos, por exemplo, ladrões de sepultura, assassinos e exploradores da ingenuidade humana também fazendo parte do processo. Por outro lado, porém, não precisamos romancear a história para afirmar que houve uma grande leva de homens e também mulheres sinceros e motivados apenas pelo nobre interesse de diminuir a ignorância dos homens em relação ao próprio passado da humanidade. E a providência divina, é claro, atuava por detrás de todo o processo. Portanto, conhecer um pouco desta história e ver alguns destes valorosos pioneiros da arqueologia é o assunto do nosso programa hoje. Foram vários, é claro, e para ser honesto, precisaríamos de muitos programas Evidências para apresentar todos eles. Poderíamos falar, por exemplo, de Sir Arthur Evans, que em 1848 iniciou as escavações em Knossos, Creta e Atenas. Famoso por ter encontrado os restos da civilização minoica, ele revelou ao mundo a história da antiga Grécia, a mesma que determinou os rumos da cultura ocidental. Junto a Evans, temos também a não menos famosa figura de Heinrich Schliemann, que escavou a cidade de Troia e descortinou os mistérios da famosa civilização micênica. Se formos para o campo da egiptologia, podemos ainda destacar indivíduos como Giovanni Battista Belzoni, famoso explorador italiano, e também Auguste Mariette, que escavou a mesma região, representando dessa vez a França. E para não ficar apenas com representantes do sexo masculino, temos também destacadas mulheres como Kathleen Kenyon, que escavou Jerusalém e Jericó, e a famosa escritora Agatha Christie, que, embora não fosse arqueóloga por formação, participou muito ativamente dos trabalhos de campo ao lado de seu marido, Max Mallowan. Um dos personagens em destaque desta lista e que buscou encontrar antigas civilizações mencionadas na Bíblia foi o arqueólogo britânico Austen Henry Layard, um dos maiores eruditos daquele tempo. Por ser filho de um diplomata inglês, Layard acabou acidentalmente nascendo na França, e sua família descendia dos antigos huguenotes, que seriam uma ramificação religiosa do protestantismo francês que lutou severamente contra os abusos eclesiásticos do século XVI. Bem, Layard nasceu no ano de 1817 e, por causa do trabalho do seu pai, ele viajou por toda a Europa. Como vinha, como já dissemos, de uma família de intelectuais, afinal de contas o seu avô era reitor da Universidade de Bristol e o seu bisavô era médico da família real, ele foi, desta forma, exposto muito cedo a uma grande gama de informações históricas e culturais. Layard, é claro, nutriu um grande gosto pelas artes, a aventura e, principalmente,
o estudo da Bíblia Sagrada. Aos 22 anos de idade, Layat abandonou o emprego que tinha num escritório de advocacia de seu tio e foi para a Ásia. A princípio, sua vontade era atuar como soldado no antigo Ceilão a fim de garantir a posse britânica do vasto território indiano. Mas foi aí que aconteceu um desses inesperados eventos que mudam para sempre a história de uma pessoa. É que ele preferiu fazer a viagem mais longa e difícil conduzida por terra ao lombo de cavalos. Então, antes de chegar à Índia, ele teve de passar pela Turquia, a Síria e a Pérsia, que seria hoje o Irã. Sabe qual foi o resultado? Ele se apaixonou tanto pelo Oriente Médio que decidiu iniciar a carreira de explorador. A imagem de Constantinopla com a bela Hagia Sofia, as diferentes formas de se vestir, falar e comer, a cultura milenar bem distinta da cultura europeia, tudo isso fascinava tremendamente o jovem inglês. Mas, como o sonho de explorador não enche barriga de ninguém, Layat teve de se manter trabalhando como adjunto diplomático, o que o ajudou a continuar viajando por todo o Oriente Médio, que na época estava quase todo dentro dos limites do Império Otomano. Isto foi em 1842. Foi nas suas andanças pelo Iraque que ele idealizou o seu maior sonho relacionado à Bíblia, localizar antigas cidades mencionadas no Antigo Testamento, mas que naquele tempo eram completamente desconhecidas, tinham desaparecido na poeira do tempo. Lá ele conheceu este homem, Paul Emile Botta, que estava escavando na região de Mossul, ao norte do país. Botta e Layat fizeram, pelo menos no princípio, uma boa amizade, e o primeiro incentivou o segundo de tal maneira que ele voltou correndo para Istambul, tomou um empréstimo de 100 libras e retornou para o Iraque, iniciando em 1845 a sua própria escavação arqueológica. Este foi o sítio escolhido por ele, e Layat escavou ali por aproximadamente 7 anos. A razão para a escolha do sítio se deveu a princípio porque os locais o haviam apelidado de Nimrud, e Layat imediatamente associou o nome a um personagem mencionado na Bíblia e que tinha o nome de Nimrod. Nimrod, de acordo com Gênesis capítulo 10, verso 9, foi um poderoso caçador diante de Deus, responsável pela fundação da cidade e, possivelmente, da torre que leva o nome de Babel. A descoberta de várias torres, inclusive esta em Borsippa, levou Layat a trabalhar com a hipótese de que a moderna Nimrud poderia ser uma antiga civilização mencionada no Gênesis. Aliás, lendo um pouco mais abaixo no Gênesis, mais propriamente no capítulo 10, verso 12, encontramos junto à menção de Nimrod a referência às cidades de Nínive e Calá. Será que estariam ali as ruínas de localidades mencionadas nas antigas escrituras? Layat entendeu que sim, e então partiu desta hipótese para escavar a região. Em pouco tempo, ele descobriu que ali estava de fato uma das cidades mencionadas em Gênesis capítulo 10, a cidade de Calá, capital dos assírios antes do 9º século a.C. Na verdade, ele equivocadamente pensou a princípio que aquela seria Nínive, e até publicou um livro com o equivocado título de Monumentos de Nínive. Mais tarde, porém, ele percebeu o engano. Nínive estava, na verdade, do lado oposto da atual cidade de Mossul, onde 2 montes cobriam o resto da antiga civilização. Mais à frente, falaremos de sua escavação ali. Voltando, porém, à descoberta da cidade de Calá, Layat desenterrou ali antigos palácios e magníficas estátuas na forma de touros alados com o rosto de homem, que eram, na verdade, uma espécie de divindade protetora da cidade. Este desenho da época, feito por um dos membros da equipe de escavações, mostra o momento em que os touros alados foram encontrados. Veja o tamanho desta estátua gigante. Pela sua cabeça, dá para ter uma ideia do resto do seu corpo. Este desenho adicional nos mostra a entrada norte do palácio, assim que a terra foi retirada pelos trabalhadores. Esses e outros desenhos foram publicados em seu livro, que já mencionamos e que o título era Os Monumentos de Nínive, lançado na Inglaterra em 1849.
Aqui você tem uma moderna foto da área do sítio arqueológico de Calah. Veja a grande extensão das escavações feitas na ocasião. Aliás, o sucesso da primeira expedição foi tão grande que o Museu Britânico financiou a segunda etapa de escavações, que foi de 1849 até 1851. Desta vez, Layard procurou concentrar-se mais na margem leste do rio Tigre, do outro lado da cidade de Mossul. E ali, ele finalmente encontrou a segunda cidade mencionada no Gênesis, a saber, Nínive, que também foi capital da Assíria depois que Calah perdeu esse posto em 717 a.C. Além de escavar maravilhosas obras de arte, estátuas, joias, palácios, painéis, artefatos inumeráveis, e também de encontrar outra monumental estátua interna do Palácio do Rei, Layard também fez a principal descoberta de Nínive, a Biblioteca Real de Assurbanipal. Milhares de tabletes cuneiformes como estes, datados de 700 anos antes de Cristo, revelaram um tesouro sem igual. Os tabletes que Layard descobriu eram semelhantes a esta réplica que tenho aqui comigo. Esse era, digamos, o papel e o livro do passado. Esta curiosa forma de escrita é chamada de cuneiforme, porque ela era feita com uma caneta em forma de cunha sobre a argila ainda úmida. Depois, a mesma era secada num forno e ficava com esta consistência dura que você pode ver até hoje. Esse tipo de escrita cuneiforme era dominante em toda a Mesopotâmia desde os tempos de Abraão. Foi surpreendente descobrir que um rei sanguinário como Assurbanipal também se preocupava com as artes, a literatura e a cultura. Ali tinha todo tipo de registro: recibos, cartas, tratados de medicina, poemas, literatura religiosa. A decifração e tradução desses tabletes ajudou os especialistas a entenderem como seria a vida diária e a cultura neste longínquo passado da humanidade. E o mais interessante é que os textos encontrados confirmavam muitas das histórias até então encontradas apenas e exclusivamente na Bíblia. A velha argumentação é que essas histórias não passariam de lendas criadas pelos autores escriturísticos, mas essa argumentação já não fazia nenhum sentido. A Bíblia não era o único documento antigo a mencionar certos fatos. Narrativas como, por exemplo, a ocorrência de um dilúvio universal no passado, a criação do mundo dividido em 7 etapas, também faziam-se presentes naquele acervo que reproduzia tradições datadas de muito tempo antes de Assurbanipal, retroativas até a 2000 anos antes de Cristo. Os arquivos encontrados em Nínive providenciaram o surgimento de outra ciência, a assiriologia. Eram milhares de tabletes de argila com inscrições cuneiformes complexas, é claro, esperando por especialistas que as decifrassem. Foram desses documentos que aprendemos a partir de 1872 que a Mesopotâmia também tinha relatos semelhantes aos encontrados no Gênesis, capítulos 1 a 11. Isso sem contar a confirmação histórica de nomes antes mencionados apenas no texto bíblico e que os críticos, é claro, diziam ser figuras lendárias. Eu me refiro a nomes como o de Acabe e Ezequias, ou também personagens não hebreus como Tiglat-Pileser e Sargão, que eram mencionados no texto bíblico, mas praticamente desconhecidos em outras fontes. Esses achados foram um golpe mortal na argumentação crítica que negava a historicidade bíblica. Um outro achado muito importante a favor da Bíblia ocorreu neste mesmo sítio em novembro de 1846, ainda na primeira fase das escavações, antes que Layard recebesse o auxílio financeiro do Museu Britânico. Na verdade, aquele não tinha sido um dia nada bom. Os trabalhadores estavam desanimados, o inverno estava se aproximando e, por dias, eles estavam escavando sem encontrar nada de interessante. Nada de interessante havia surgido da terra. Além disso, Layard estava temeroso de que o dinheiro acabasse e ele não tivesse condições de sustentar a expedição. Então, ele resolveu sair um pouco para espairecer, enfim, para colocar os pensamentos em dia. Antes, porém, de sair do sítio, ele deu ordens expressas para que os operários cavassem um fosso de 15 metros.
A reclamação, é claro, foi geral, pois o solo era duro e todos estavam, como eu já disse, muito desanimados. Mas Layard insistiu e eles acabaram aceitando a empreitada. Ele então montou em seu cavalo e deixou vagarosamente o monte das escavações. Porém, mal cavalgou para fora do sítio e eis que um operário veio ofegante gritando para que ele voltasse, pois haviam encontrado algo que talvez fosse importante. Ele voltou e viu que o que eles tinham encontrado era uma pedra negra polida com inscrições e entalhes. Esta é a pedra que eles encontraram e hoje está exposta no Museu Britânico ao lado de outras peças que Layard escavou. Era, na verdade, um obelisco comemorativo de 4 lados, 2 metros de altura e com 5 painéis de pequenas figuras em cada face. Além, é claro, das linhas escritas em letra cuneiforme com incrível precisão. O próprio Layard reproduziu cuidadosamente os desenhos da pedra, bem como as inscrições e os enviou para Londres. Ele mesmo não tinha condições de ler a escrita cuneiforme e, por isso, dependia de especialistas para decifrarem o conteúdo. Vários tentaram executar a tarefa, até que 2 deles, quase que ao mesmo tempo, conseguiram decifrar algumas palavras. O primeiro foi Edward Hincks, um tímido religioso da igreja anglicana que morava na Irlanda. E o outro foi o renomado linguista Henry Howlison, que decifrou a escrita cuneiforme da rocha de Berrichton. Ambos descobriram que o obelisco registrava as vitórias de um rei assírio. Mais tarde perceberam que seria Salmanasar. As inscrições confirmavam isso. A pedra dataria do 9º século a.C. Na primeira fileira, de cima para baixo, estaria a vitória dos assírios sobre um rei da Pérsia, que aparece prostrado. Já na segunda, pasmem, estaria a figura de um rei hebreu, igualmente humilhado e derrotado. Era essa a imagem em destaque do referido rei, vergonhosamente prostrando-se diante do soberano da Assíria e beijando o chão aonde ele pisa. A inscrição abaixo do relevo apresenta a identidade do rei derrotado. Ela diz: tributo de Iauá, filho de Umri. Recebi prata, ouro, um vaso de ouro, um copo de ouro, cálices de ouro, cântaros de ouro, chumbo, um bordão real e um dardo. Ora, não foi difícil identificar foneticamente o nome Iauá como sendo a forma assíria do nome Jeú, que foi rei de Israel, e Umri seria Omri, o fundador da capital de Israel em Samaria. A história de Jeú está registrada na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulos 9 a 10. Na verdade, a Bíblia não menciona nada sobre uma tributação que ele teria dado ao rei da Síria, mas considerando a informação de que ele não teve cuidado em cumprir com as leis de Deus, o que vemos no obelisco pode ter sido o resultado de sua apostasia. Mas alguém pode questionar que, de acordo com a Bíblia, o pai de Jeú era Josafá e não Omri. Isto, porém, é fácil de harmonizar se entendermos que Jeú era sucessor de Omri, logo era politicamente o seu filho, assim como Jesus também era chamado de filho de Davi. Ademais, o professor Theodore Mitchell, do Museu Britânico, lembra que o texto assírio literalmente traz a expressão Mar Umri, que literalmente quer dizer filho de Omri. Mas para ele, isto seria uma forma abreviada de dizer Mar Bit Umri, literalmente filho da casa de Omri, ou seja, um israelita. Assim fica fácil entender o aparente conflito de informações entre a Bíblia e o artefato encontrado. Assim, por seus esforços de desvendar a história da civilização humana, Layard recebeu da monarquia britânica o título de cavaleiro, passando a se chamar Sir Austen Henry Layard. Anos mais tarde, após a sua morte ocorrida em 1894, os trabalhos em Nínive foram retomados por Max Mallowan, o marido de Agatha Christie e que mencionamos no começo deste programa. E ela, diga-se de passagem, não fazia vista grossa ao trabalho, pelo contrário, participava ativamente com seu marido nos campos de escavação. Na época, devido à circunstância geográfica, muito do que Layard escavou voltara a ser sepultado pela areia do deserto e teve novamente de ser desenterrado por Max Mallowan.
Na campanha de Malovan, os trabalhadores encontraram o monumento do rei Ashur-nasir-pal II, no qual o rei descreve o término da construção de seu palácio. Uma reconstrução artística sugere que seria, sim, a bela fachada do palácio com a sua cidadela margeando o rio Tigre. A estela continua dizendo como o rei comemorou o evento, provendo vinho e comida para quase 70 mil pessoas durante uma semana. Ora, isto lembra bem de perto o festim de Belsazar mencionado no livro de Daniel, capítulo 5. Grande parte dos artefatos escavados em Nínive foram para o Museu Britânico em Londres, onde encontram-se em exposição até os dias de hoje. É um acervo extraordinário de antigos artefatos que incluem estátuas, relevos, entalhes e até inscrições. Só a coleção chamada Tesouros de Nimrud, descoberto nestas escavações, traz um total de 613 joias de ouro e pedras preciosas. O valor é inestimável. Nínive lembra também o livro de Jonas. No que diz respeito a esta curiosa história, não encontramos ali ainda nada que comprove diretamente a existência do profeta ou de sua aventura. Mas é interessante que a cidade teria realmente espaço para 120 mil habitantes, conforme diz a Bíblia. E se o profeta caminhasse rua por rua dentro dos seus muros, cuja extensão dava um pouco mais de 15 quilômetros, bem, entre entradas e saídas, pois ele só poderia fazer isto durante o dia, realmente o profeta Jonas gastaria 3 dias para percorrê-la internamente, cobrindo todo o seu plano urbanístico. Exatamente como está descrito no livro de Jonas, capítulo 3, verso 4. Realmente, a arqueologia é isto: determinação, foco, persistência. E para nós que trabalhamos com uma perspectiva bíblica da história, a certeza viva de que este livro não é de maneira nenhuma uma coleção de contos, mas sim a narrativa real de fatos que aconteceram e que apontam para o desígnio de Deus em meio à atividade humana. É assim que você viu, mais uma vez, a arqueologia confirmando as histórias que a Bíblia apresenta. A gente então se vê na próxima semana, aqui na TV Novo Tempo e no seu programa Evidências.